O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Cautiopédia. Você que nos assiste na Sportnet, você que nos ouve graças à nossa parceria com a Central 3. Inclusive, um grande abraço ao Leandro Amin. Leandro Amin foi convidado de um podcast que eu costumo assistir, o Bopismo, e que senhora entrevista, senhores. É emocionante, elucidando muitas coisas. Grande homem, grande figura, o Leandro Amin. E hoje na Cautiopédia vamos falar sobre Inter, sobre Juventus, sobre Napoli, sobre Cremonese e sobre Sassuolo. A Inter não começou a temporada muito bem, né? A Série A muito bem, a torcida não está aceitando muito bem um reforço. A Juventus achou que seu atacante ia sair, não saiu. A gente vai falar um pouco sobre esse atacante, sobre quem é. O Napoli não sei se está convencendo muito não, mas no fim das contas 2 vitórias em 2 jogos. A Cremonese, que é a grande surpresa desse começo do campeonato, todo mundo dando aí como uma das principais a serem rebaixadas, inclusive aqui, inclusive com esse que vos fala, mas vai vindo muito bem nesse começo de campeonato. Vamos ver se dura, né? Ou se vai ser que nem um golfinho que sobe, faz uma gracinha e depois já volta pro mar. E também tem o Sassuolo. O Sassuolo, diferentemente da Cremonese, não começou a temporada muito bem, mas a gente viu um elenco legal, inclusive com um reforço muito interessante. Vamos falar se isso vai ser o suficiente para mudar a maré desse começo de campeonato. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus fiéis escudeiros Caio Bittencourt, Nelson Oliveira, para falar sobre isso e muito mais. Já queria estender meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Caio. Caio, quem está nos assistindo vai ver que você está com a camisa da seleção italiana de número 18. Gostaria de saber de quem é essa camisa e de quando essa camisa, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Bom, se eu ficar de costas, coloca vale o número para quem está assistindo, porque assim, aquela que a gente manda silcar de costas, porque assim, é o clássico. Vale aí ou não vale? É só falar. Bom, é que nesse caso, uma camisa de simplesmente ninguém mais, ninguém menos que Roberto Baggio. Conseguem me ver aí? Pois bem. Pois bem, é uma camisa da Copa de 90, camisa da Copa de 98 em que Roberto Baggio, depois da passagem dele pelo Bolonha, de 4 anos caóticos depois de 94, em que foi do céu ao inferno, foi e voltou, e chegou na Copa de 98, cumpriu seu papel. Uma pena que a Itália, como sina dos anos 90, acabou parando nos pênaltis de novo contra a França. Sina dos anos 90. Argentina, Brasil e França. Pelo amor de Deus. Inclusive com o Baggio sendo protagonista em uma delas. Nelson Oliveira com a camisa da Inter de Milão também. Gostaria de saber mais detalhes sobre esta camisa, Nelson Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa, inclusive, é a camisa que o Baggio acabou vestindo depois da Copa do Mundo de 98, né? Que é a camisa da Inter de 98 e 99. Mas ela não é a camisa do Baggio, não. É do Djorkaeff. Ao contrário do Caio, eu não vou de virar de costas, não, que é um pouco mais complicado aqui na minha posição. Mas é a 6 do Djorkaeff. Bom, inclusive, o filho do Djorkaeff está em algum clube italiano, cujo qual não me lembro agora, mas vocês com certeza vão me ajudar nessa aí. Mas o filho do Yuri Djorkaeff está aí em alguma dessas... na Pro Sexto. Pro Sexto? Olha aí. Filho do Djorkaeff. Pro Sexto. Ele tem muita gente. Tem o primo do Gattuso, tem mais gente lá. Vou ter que lembrar. Até postei lá na Cautiopédia um dia desses sobre esses reforços aí, Nepo Babies aí da Pro Sexto, mas não vou lembrar de todos agora. Tem outros. Rapaz, é quase um Big Brother, né? Big Brother não, quase uma fazenda, né? É aquele quase famoso ainda, tem um nome, mas não chegou lá
no status de celebridade ainda na nossa ProSexta, é a querida Fazenda. Vamos começar a falar de Série A, minha gente? Vamos começar a falar de Série A. Eu vou começar pela Inter. A Inter que surpreendeu muita gente, sendo derrotada para a Udinese por 2-1, jogando em Milão. Vou começar com você mesmo, Nelson, que eu queria que você falasse aí se já é muito cedo para a gente falar em sinal de alerta. A torcida não está muito legal, né? Não está muito em sintonia com o clube. Queria que você começasse falando sobre o jogo especificamente e também sobre esse momento um tanto quanto conturbado, né? Foi uma pré-temporada conturbadíssima, aí parece que melhorou, né? Foram colocados ali os pingos nos is, mas essa derrota para o Udinese também já coloca um pouquinho mais de gasolina, né, Nelson? Na verdade, sim, o sinal de alerta ele já foi ligado quando o Kivo foi contratado como técnico, né? Porque você sai do trabalho do Simone Inzaghi de 4 anos, um trabalho que foi 2 vezes vice-campeão da Liga dos Campeões e venceu a Série A, enfim, outros títulos, um futebol muito elogiado, e você sai para um treinador muito inexperiente ainda, que a gente não sabe no que é que pode dar. Ponto 1. O segundo ponto é que a gente também não sabe qual é a motivação dos jogadores do elenco envelhecido da Inter. Então, teve aquela possibilidade de racha no elenco, isso parece que foi até contornado e tudo mais, mas, enfim, é um elenco um ano mais velho e que ninguém sabe exatamente qual é, de fato, a motivação que esse elenco tem para poder dar essa volta por cima depois da derrota na Champions League, especialmente essa derrota que acho que foi a mais dolorida da temporada anterior. Então, o que acontece é que ainda é uma Inter que mostra muitos problemas parecidos com o que tinha com o Inzaghi na metade final da temporada passada. Uma defesa que ainda às vezes começa a falhar, dá alguns apagões, principalmente quando o Bissek acaba jogando. E acho que o fato de que a torcida da Inter ficou um pouco insatisfeita, né? Não exatamente com a chegada do Akanji no último dia da janela, mas com a chegada do Akanji simultaneamente a saída do Pavard, que talvez o Bissek acabe jogando mais, embora o Akanji possa jogar na posição que o Pavard jogava, né? Então, joga também nas outras 2 posições da defesa 3, né? Mas enfim, o Kivo ele fala de canteiro aberto, né? De uma Inter ainda em construção, o que é um pouco curioso se você levar em consideração que o elenco não foi exatamente revolucionado. Chegaram jogadores mais jovens para darem mais opções de banco, principalmente, mas o time titular é muito parecido. Se a gente for pensar agora no time ideal titular da última temporada em relação à temporada atual, você tem no máximo o Susic ali brigando por uma vaga com o Mkhitaryan, por uma das posições no meio campo, e agora o Akanji no lugar do Pavard. Então é um time titular muito parecido com o da temporada anterior. Então por que ele fala de canteiro aberto? Porque ele quer fazer com que o time seja muito mais vertical. A Inter do Simone Inzaghi trabalhava muita bola antes de chegar no ataque, e às vezes chegava de forma até inesperada, né? Com jogadores que fora de posição e tal. Enfim, era uma estratégia do Inzaghi. O Kivo que é um jogo mais vertical. A questão do jogo vertical é também que faz com que a defesa A3, principalmente com 2 alas muito ofensivos, como o Dumfries e o Di Marco, acabe ficando mais exposta quando perde a bola. Então você vai ter o Bissek, por exemplo, o Acerbi ou o De Vrij mais velhos ali, e o Bastoni também, às vezes, quando fica exposto, não é exatamente a sua principal valência, não se vê nesse tipo de situação. Então é algo que ainda precisa ser muito trabalhado. E acho também que a questão que coloca aí como um sinal de alerta é muito mais porque a torcida agora ela não está apoiando do jeito que estava na temporada anterior. Então você tem, por exemplo, desde a greve de ultras que não estão indo para o estádio, desde as investigações que por envolvimento de alguns dos chefes das organizadas com a máfia. E aí depois também houve protestos e o clube foi lá e caçou, né? Aconteceu a mesma coisa com o Milan, né? Os torcedores que participaram, foram identificados, tiveram os seus carnês de ingresso da temporada
tirados, né? Então eles não têm mais esse acesso ao estádio dessa forma, teriam que comprar o ingresso de maneira individual, né? O que acaba saindo muito mais caro, e eles não estão fazendo isso porque eles estão se sentindo traídos, né? Então você não tem uma organizada para que acaba puxando, né, coros e tudo mais, incentivando o time. Você tem a torcida, os torcedores comuns, né, que não tem exatamente a mesma organização, não tem organização, né? Enfim, afinal são torcedores comuns, não são organizados. E tem essa galera fora do estádio, uma torcida muito cética pelo fato de que você chegou a sonhar com o Lookman, chegou a sonhar com o Leone, sonhar com o De Winter, e sonhou e não ficou com ninguém. Então a diretoria acabou prometendo ou fazendo crer que poderia acontecer alguma coisa, e provavelmente uma contratação de peso seria muito necessária para você tentar, não colocar para baixo do tapete porque isso é impossível, mas para tentar acalmar os ânimos depois das derrotas na temporada passada, né, dos títulos perdidos. A chegada de um Lookman, por exemplo, daria uma grande animação. E agora você vê o Kivo provavelmente tendo até que lidar com o 3-5-2, que não era exatamente o que ele queria. Para fazer o jogo mais vertical dele, ele gostaria de um atacante mais agudo, um cara driblador que pudesse ir para cima, que é uma característica que no elenco da Inter nesse momento tá faltando um pouco. Você tem o Thuram, que é um pouco mais potência, o Boni também é um pouquinho mais de potência, o Lookman não, um cara de drible, é um pouco diferente. Não é que o Dumfries, esses caras conseguem até passar por jogadores, né? Como eles falam na Itália, saltar o lomo, né? Passar pelo jogador. Só que é muito mais na base da força, da velocidade. Não é da técnica, daquele jogo mais truncado que você tem que... Como foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Udinese. Você precisava de alguém para tentar desbloquear os espaços, e a Inter ficou cruzando bolas na área, chegou a jogar com 4 atacantes, e faltava exatamente alguém que tivesse uma característica de um pouco mais de habilidade, que foi prometido e não chegou. A gente tava falando aí que o clima com a torcida não tá legal. Eu acho que isso também... você até citou isso na sua resposta, mas assim, não sentir confiança no trabalho do treinador, acho que, na minha opinião, é o principal motivo. Caio Bittencourt, queria que você falasse, saindo da Inter, que não está com 100% de aproveitamento. Vamos falar agora na sequência de duas equipes que estão com 100% de aproveitamento. Eu vou jogar o Napoli para você, porque o Napoli, incrível as coincidências da vitória do Napoli contra o Cagliari com a vitória da última temporada, né? E você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as curiosidades, mas acho que o foco pra gente falar do Napoli agora é o seguinte: é um time que não jogou aquele futebol ainda essa temporada, mas 2 vitórias em 2 jogos. Acho que, principalmente quando a gente fala sobre Antônio Conte, acho que isso vale muito, né? Acho que isso é o principal, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos há uma ideia. Diferente, por exemplo, de times que estão tentando construir a sua. A gente falou muito da Inter sobre construir a ideia dela mesma. Fala-se bastante do Milan e até das dificuldades, das bagunças que foram os últimos dias de mercado milanistas, de ninguém sabe quem fica, ninguém sabe quem é que vai ser o projeto de centroavante lá, ou até das novas ideias da Roma, ou até da própria Juventus, que vamos falar já já. Mas o Napoli tem uma ideia, tem um caminho, um tipo de jogo que, assim, que a ideia é se manter, a ideia é um pouco mais direta, a ideia é um pouco de tentar controlar o jogo à sua maneira, mas não exatamente do meio gasperiniano de ser, do meio alegriano de ser. Tem um jeito mais particular do Conte e, de certa forma, contra o Sassuolo conseguiu fazer isso de forma boa na estreia. Mas contra o Cagliari não foi exatamente o caso. Também é bem verdade, porque as atuações do meio-campo estavam meio assim, De Bruyne e McTominay assim um pouco mais marcados e tudo mais, e as atuações acabaram oscilando naturalmente. E acho que, assim, independente de qualquer coisa, quando você tem 2 nomes da categoria que De Bruyne e McTominay acabaram construindo nos últimos tempos, é inevitável que vai acabar se pensando em como eles podem decidir ou não as partidas. E, claro, você tem também o fator centroavante,
que é fundamental nessa história para entender por que o Conte fez tanta questão até de participar das negociações pelo Højlund, até a tal ponto que ele chegou no nível de participar das conversas. Eu tenho para mim até que se não fosse ele, o De Laurentiis já tinha mandado os agentes do Højlund pastar, porque foi um monte de exigência insuportável, um monte de problema gerado pelo staff na negociação. E claro, além da ideia do Højlund, também tem uma adaptação que está sendo forçada demais com o caso Luka. Porque o Lorenzo Luka está tendo problemas em alguns pontos fundamentais do jogo dele, principalmente na questão de conclusão de jogadas, em posicionamento, a tal ponto até mesmo que aquilo que a gente falava da edição passada, parece que o medo em cabecear persiste, os problemas dele em posicionamento persistem e acabaram sendo os problemas principalmente diante do Cagliari. Então, acho que assim, a ideia da adaptação corrida do Højlund vai ser um pouco disso. Talvez na cabeça do Conte seja o que seja mais próximo do possível com o Lukaku na praça, e a ideia vai ser adaptar ao máximo possível. Se vai dar certo é outra história, mas ao mesmo tempo, o que melhor pode definir a situação com o Luka e a atuação do Luka o Conte colocou um jogador de categoria de base no lugar dele, que foi o Ambrosino no segundo tempo contra o Cagliari, e até ajudou ali na movimentação, no lance do gol do Anguissa, em toda aquela jogada do cruzamento do Buongiorno e tudo mais. Mas assim, para um jogador de categoria de base entrar no time, ainda mais no Napoli, sendo o Ambrosino, é um mau sinal. Não é um bom sinal para quem entra, é um mau sinal para quem sai. Meu Deus, como é bonita essa camisa do Napoli, né? Nelson, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de ter paciência ou não com o Luka. Se o Højlund já vai chegar, se você acredita que ele já vai ter a titularidade nos próximos jogos, se sim, mais para preservar o Luka ou porque o Conte está sem paciência mesmo? Pode vir a ficar sem paciência. Só antes de responder isso, vou corrigir o que eu falei, que era a processo do time que tinha pegado o filho do Djorkaeff, é a Sanremese, né, que é da cidade de Sanremo, dos festivais e tal. E tem uma outra pessoa muito importante lá, que quer dizer, pessoa importante não, filho de pessoa importante, que é o filho do Del Piero também. Tobias Del Piero tá lá. E então tem esses três, o Francesco Gattuso, o primo do técnico da seleção, o Gennaro Gattuso, o Ange Djorkaeff, filho do Yuri Djorkaeff, e o Tobias Del Piero, filho do Alessandro Del Piero. Bom, sobre o Napoli, o Højlund chega para ser titular, porque o Luka ia ser reserva do Lukaku, obviamente, e agora, como não é que não tem confiança, exatamente não tem confiança, é porque o nível é muito abaixo. E o Højlund, se a gente for pensar no Højlund do Manchester United, também é um nível bem abaixo. Mas não é esse Højlund que a gente espera ver no Napoli. A gente espera ver o Højlund mais parecido com o Højlund da Atalanta, pelo menos. Então, assim, tem uma questão que eu acho que pode ser pesada, é que o Højlund ele fez menos gols do que o Luka, né? Na Série A. Na Série A que ele jogou, ele fez menos gols do que o Luka. O Luka fez mais gols do que ele. Então, e olha que o Højlund jogou na Atalanta, o Luka jogou na Udinese, né? Então, tudo bem. Obviamente, para o Udinese, ele teve, né, uma importância muito maior do que o Højlund tinha dentro de um Atalanta que tinha um elenco mais robusto, que não necessariamente ele precisava ser o cara principal ali, mas ele foi muito importante para ser, muitas vezes, o pivô e não necessariamente o finalizador das jogadas. O que no Napoli também pode ser muito, muito útil, já que você tem o De Bruyne, você tem o McTominay, tem até o Politano, o David Neres quando joga, agora também vai ter novamente o Elmas, também. São jogadores que costumam fazer gols. Então ter um 9 ali pivôzão que consegue ajeitar muito as jogadas, como o Lukaku também foi na última temporada, né? O Lukaku chegou no double-double, né? De gols e assistências. Então acho que casa mais, se a gente for pensar em estilos de futebol,
do que o Luka. O Luka ainda é um cara que precisa se provar, querendo ou não. Talvez a ideia do Lucas seja alguém, até interrompendo, seja alguém pro futuro, pensando assim, talvez adaptar um pouquinho mais, aquela história de centroavante italiano e tudo mais, e tudo bem que eu até critico algumas vezes que o nível de formação italiana em termos de atacantes tem sido um pouquinho baixo, para dizer o mínimo, para ser meio conservador. Mas no quesito Luka, ele ainda tem que evoluir um pouco mais, questão de pivô, questão de movimentação. E assim, de certa forma, isso por muitas vezes era o que estava inviabilizando os ataques do Napoli na partida contra o Cagliari. Contra o Sassuolo, ironicamente, ele atuou melhor sem bola do que com a bola. Com a bola parece que ele tem alguns problemas, ele tem uma ansiedade maior, ele tem algumas situações que parece que não consegue controlar. Parece que é uma necessidade maior e tudo mais, e sobretudo, talvez assim, uma concorrência nesse momento traga a ele paz para trabalhar. O que ele teria com o Lukaku, mas com o Højlund, será que ele vai ter também? É um mistério. O grande problema eu acho que é a partir de janeiro, né? Porque a partir de janeiro vão ter 3 centroavantes e o Napoli vai jogar com um só. Um problema pro Luka e um problema pro Ambrosino, que já não estava muito destinado ali a jogar. Acho que acabou ficando... Não foi emprestado novamente nessa janela de mercado por causa da lesão do Lukaku, então ele acabou ficando ali preso, né? E aí... Tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental para explicar não só o caso do Ambrosino, como até para alguns outros e tudo mais. A questão de listas da UEFA e da Série A. Tem aquele negócio que você... Tudo bem que na UEFA é livre. Você tem uma inscrição de sub-21 é à vontade, mas se você tem, por exemplo, 4 jogadores, você tem que ter 4 jogadores formados no clube, 4 jogadores formados no país e o resto. E aí tem toda essa questão. O Ambrosino, com certeza, você teve esse fator de lista, assim como o Vergara também. E o Vergara, no meio-campo, agradou o Conte na pré-temporada. Daí, se ele vai jogar, é um grande mistério. O Ambrosino já tem 22, né? Então aí eu acho que pra ele nem entraria tanto nisso, né? Porque eu acho que no caso da UEFA, sim, né? Por ser formado no clube, mas na lista da Série A nem teria mais. Eu acho que ele meio que recebeu essa participação nesse jogo contra o Cagliari meio como um presente. Ó, você não vai jogar aí mais por 6 meses. Então, 6 meses não, eu tô exagerando, né? Até janeiro você não vai jogar mais. Joga alguns minutos aí de Série A. Estreia aí na Série A, vai. Mas querendo ou não, assim, substituição do Conte é um negócio tão milagroso que, assim, não dá pra imaginar nem que o cara jogue, já é lucro. Considerando que o Conte sempre demora depois dos 35 do segundo tempo pra substituir, já não dá nem... Assim, o cara que fica no banco com o Antônio Conte no Napoli já não é um caso que espere muito a jogar. Ô Caio, só para passar a régua mesmo, eu queria só ouvir a voz do seu coração, já que você é o corneteiro oficial, se dentre as possibilidades o Højlund foi bom, né? Se assim, dentre o que o mercado apresentava e da urgência que o Napoli tinha graças à lesão do Lukaku, se dentro dessa situação, dessas situações todas aí, o Højlund foi um bom nome ou não, pensando no seu lado torcedor. Pensando no meu lado torcedor, assim, curiosamente, até falava com alguns amigos e etc., o jogador que eu preferia do Manchester United talvez seria outro, o Zirkzee, porque eu acho que seria mais adaptado ao sistema do que exatamente o Højlund. Que de resto, assim, eu não acho que o Højlund seja um problema. Imaginando tudo o que tem acontecido com o Manchester United nos últimos anos e até o que ele foi na Atalanta, eu acho que assim, tem do que recuperar ali, tem algo do que fazer. E até, por exemplo, as mesmas metas para obrigação de compra, eu acho razoáveis, levando-se em conta que a obrigação de compra viria numa classificação para a Champions League,
Não sei se de repente tem com o número de gols, mas seria interessante também para pensar no futuro, que ele tem idade, ele ainda há de onde tirar do caminho, principalmente levando em conta do que a gente conhece do Højlund lá dos tempos de Atalanta. Do Manchester United tem sido complicado a gente puxar algo de positivo de alguém que não se chame Bruno Fernandes nos últimos, sei lá, 3 temporadas. Vamos esperar que o Holland tenha sido acometido pela epidemia que assola todo mundo que passa pelo Manchester United, né? Que não seja algo pessoal, que tenha sido um produto do contexto. E é o tipo da coisa, né? Assim, a gente acabou de ver o McTominay, que assim, por mais que, sei lá, tinha lá seus gostos, o pessoal do Manchester United, torcida, até gostava dele, etc. Por mais que tivesse isso, ninguém imaginava que ele ia chegar no primeiro ano de Série A e já virasse o MVP do campeonato, ganhando um campeonato. Então, assim, tem muita coisa. Eu tenho certeza que nem o McTominay acreditava que isso ia acontecer, nem a família dele. Nelson Oliveira, vamos falar da Juventus, que, surpreendentemente, começa a temporada com 2 vitórias. E quando eu digo surpreendentemente, é mais pelo contexto, né? Porque a gente viu aí a maior novela, talvez, dessa pré-temporada, dessa janela italiana, era essa questão do Vlahovic na Juventus. Aí ele entra ali no primeiro jogo, caixa. Aí vai segundo jogo difícil, assim, não teve muitas oportunidades contra o Genoa, caixa de novo. Já dá para cravar que ele era um problema e ele agora é uma solução? Ou as novas chegadas da Juventus ainda não deixam a gente ter essa certeza, essa garantia? Não dá para negar que ele foi muito bem nessas 2 primeiras rodadas, né? Agora, 2 rodadas de 38, não querendo jogar aí um balde de água fria no torcedor da Juventus, 2 rodadas de 38, não chega a ser muita coisa, né? Assim, lá no final do campeonato pode ser que uma vaga seja decidida por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, e aí a gente pode se lembrar disso aí, mas dentro de um contexto muito grande também não dá para cravar que o Vlahovic tá seguro ou que quem duvidava dele estava errado. Queria que você falasse aí dessa situação Vlahovic e Juventus. Não, o fato é que agora a Juventus não depende do Vlahovic. E isso pode ser bom para os dois. Porque agora a Juventus, né, eu acho que, até voltando um pouco à questão da insatisfação dos torcedores da Inter, é que a Inter, eu acho que na última temporada se dizia que ela tinha um elenco muito superior aos demais, e agora acho que o torcedor da Inter percebe que esse abismo, que talvez não fosse um abismo assim, mas ele se diminuiu. Hoje a gente vê que o elenco da Inter é muito mais parecido, existe discussão hoje, porque o Napoli aprofundou o seu elenco, se o elenco da Inter é melhor do que o do Napoli, se o ataque da Juventus é o melhor da Série A, se o Milan tem uma... A torcida do Milan acho que tá com um pouco... tá meio calejada aí com coisas ruins, mas eu acho que o mercado do Milan pode dar bons frutos, especialmente se o Milan, pelo fato de o Milan não jogar competições europeias. Porque eu acho que tem bons talentos ali, eu acho que o Milan está mais forte. Enfim, acho que o torcedor da Inter viu que agora está muito mais perto esses 4 times aí, e até a Roma correndo um pouco por fora ali, pensando em Champions League. Então, sobre a Juventus em si, a Juventus tem agora um baita ataque. A Juventus tem um ataque que você não precisa contar com o Vlahovic especificamente. O Colomani, ele obviamente já não dependia do Vlahovic porque tinha o Colomani, mas o Colomani estava emprestado. Então a Juventus tentou, e acho que até saiu melhor do que encomenda o fato de ter demorado tanto assim para o desfecho, para desistir do Colomani. Porque eu acho que a contratação do Openda e do Zregova juntas, você já tendo o Jonathan David, tendo o Francisco Conceição, o Yildiz e o Vlahovic, forma um baita ataque. Eu acho que é um ataque muito forte. Ninguém ali tem necessariamente status de titular absoluto, porque o Igor Tudor vai ter capacidade de rodar. São jogadores de qualidade muito similar. Acho que o Tudor vai poder rodar sem muitos problemas ali. Acho que quem deu muito azar foi o Koopmeiners, Miners, que esse sim acho que vai rodar bastante, porque o Tudor já tem entendido ele como um jogador que jogava mais à frente, até vai disputar a posição ali com o Yildiz, com o Francisco Conceição, e agora com a chegada de outros nomes ele meio que vai ficar escanteado ou vai ter que ser recuado em campo. Mas
o fato de não depender do Vlahovic, acho que isso pode ser bom para ele, porque ele tira um peso enfim, das costas dele. E também tem uma outra questão, né? O Vlahovic está em último ano de contrato. Se ele for aquele jogador que se sente motivado para conseguir um novo contrato, a hora de jogar é essa, porque vai sair de graça e para ele conseguir 12 milhões de euros por temporada vai ser difícil, só se ele fizer uma temporada muito boa, do nível que fez ele ser contratado pela Juventus lá atrás quando ele jogava na Fiorentina. Então talvez essa motivação a ele, né, porque ele não tinha uma noção de para onde ele iria e caso ele saísse, se ele iria conseguir ter um salário similar, provavelmente não, né, talvez um empréstimo que a Juventus para meio que se livrar dele cobrisse uma parte e o clube uma outra parte, mas aí teria que renovar o contrato de novo, né? Porque não pode emprestar o jogador em último ano de contrato. Enfim, acho que esse cenário nebuloso era ruim para ele. Agora ele tem duas possibilidades, ou sai de graça ou renova com o Juventus. E acho que para uma motivação extra que ele vai ter é poder escolher onde ele vai jogar exatamente e poder fazer uma temporada boa para conseguir esse novo contrato. Mas o lance também é que a Juventus não precisa, ao não precisar dele, pode deixar ele um pouquinho de lado também. Tem o Jonathan David, ele vai ter essa concorrência principal, o Openda também pode jogar por ali. Enfim, o Igor Tudor agora tem também possibilidade de alternar, né, taticamente. Então, eu vejo a Juventus até como uma possibilidade de surpresa aí. A gente colocava a Juventus até com a possibilidade de vaga de Champions League, muito mais focada nisso. Eu ainda acredito que o objetivo é esse, até porque o treinador é o Tudor, não é um treinador... Se tivesse conseguido outro treinador, talvez a Juventus tivesse uma condição melhor, mas, enfim, né, a Juventus a gente sabe como é que é no campeonato italiano. Às vezes você não dá nada por ela, aí ela vai de 1-0 em 1-0 e onde é que ela se encontra, né? A gente viu isso com o Allegri na temporada 23-24, né? Era uma Juventus que tinha um nível de futebol bem inferior ao da Inter, mas até janeiro chegou até a ficar na frente da Inter, né? Na Série A. E Série A é com a Juventus mesmo, né? Você falou aí das opções de ataque que a Juventus perdeu. Para quem está assistindo a gente, viu ali nos melhores momentos do jogo o Nico Gonzalez, que não está mais na Juventus, né? Depois, esse aí foi o último jogo dele pela Juventus, foi pro Atlético de Madrid. Então, assim, ganhou nomes, perdeu nomes, mas concordo com você que a gente falou, o mercado da Juventus demorou, né, a acontecer. A gente tinha o Jonathan David ali desde o começo, mas depois toda a situação atravancada e esse finalzinho de janela foi muito bom para a Juventus. A crueldade do futebol, o Genoa fez um jogo muito correto, mas o Ostigard no lance do gol completamente perdido, né? O Vlahovic se desmarca dele com a facilidade que chega a dar até um pouco de pena. Queria pedir para a produção Como é que é? O Ostigard perdeu na marcação? Não é possível, deve ser um engano. Não, e dá um pouco de pena porque ele fica... dá pra ver que ele fica muito decepcionado. O Ostigard tem título italiano. O Ostigard tem Scudetto. Sabe quando o jogador faz besteira, ele fica procurando ali um motivo e tal, ele dá uma reclamada, mas eu acho que ele estava frustrado com ele mesmo. Queria pedir para o pessoal do Sportnet da produção colocar a classificação na tela. A gente ainda vai falar sobre outras equipes, mas eu queria que... Acho que vai causar um impacto para quem não sabe como é que está a Série A, se a gente tiver essa classificação na tela, porque a gente falou da Inter, que já deixou pontos pelo caminho, falamos do Napoli e da Juventus, que estão 100%, mas o nosso próximo tema é esse que aparece na tela na terceira colocação, ninguém mais, ninguém menos do que a Cremonese. Cremonese com 2 vitórias. A gente vai falar um pouco sobre o que a Cremonese fez até agora, nessas 2 rodadas, mas a Cremonese que, assim como a Juventus, nesse dia derradeiro da janela aí, soltou 2 pedradas, rapaz. Uma pedra pequena, mas a outra um pedregulho, que já era uma pedra um tanto quanto cantada, mas a Cremonese que aparece na terceira colocação anunciando aí o Jamie Vardy, né, que se você acompanha a Premier League sabe muito bem quem é. Mas eu vou passar pela classificação inteira antes da gente falar da Cremonese. Napoli, Juventus, Cremonese e Roma são as equipes com 2 vitórias em 2 jogos, né? São as equipes com 100% até agora.
Depois a gente tem a Udinese, a Inter fechando aí essa zona europeia na sexta colocação, e a partir daí muita gente empatada com 3 pontos. Lazio, Milan, Como e Bolonha, que tiveram uma vitória e uma derrota. A gente tem Atalanta e Fiorentina como as equipes que empataram seus 2 jogos até agora, ambas com 2 pontos. Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Lecce, Verona e Torino, ou seja, do 13º até o 19º colocado, todo mundo com um pontinho. E o Sassuolo, que será o nosso tema final no programa, na lanterna isolada, né? Sendo aí a única equipe que ainda não pontuou. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Sassuolo, mas Cremonese, Nelson Oliveira. Cremonese que estreou muito bem contra o Milan. Foi um bom jogo, principalmente defensivo, mas não chega a ser uma retranca, né, o que a Cremonese fez contra o Milan. É evidente que se a Cremonese vai enfrentar o Milan no San Siro, é lógico que ela vai jogar atrás da linha da bola a maior parte do tempo, mas assim, quando pôde, espetou muito bem espetado, e depois conseguindo uma segunda vitória aí. Queria que você falasse sobre o que apresentou até aqui. E essas 2 contratações eu falei do Jamie Vardy, a segunda é o Sarmiento, né? Sarmiento que também vem da Premier League. Teve alguns momentos importantes ali no Brighton, alguns momentos de brilho, mas não chega a ser assim. Não dá pra dizer que ele jogou pra caramba no Brighton, não, mas acho que tem potencial, né, Nelson? Assim, o que eu acho é que todos os 3 times que vieram da Série B fizeram boas contratações. Eu acho que conseguiram reforçar bem os seus elencos. A questão é que tem outros times que são mais fortes, né? Então, a gente vai falar do Sassuolo daqui a pouco, né? Até que foi o jogo, o segundo jogo que a Cremonese venceu, né? E, enfim, acho que a Cremonese, o que ela tem de mais forte é o técnico. É um cara que já está acostumado com a adversidade, né? E o David Nicola, aí, se a gente for pensar... Achei que você ia falar que era o Baschirotto, que é forte pra caramba. Não, isso aí é o concurso. O Ciban italiano, ele tá fora de Mr. Olympia aí, já vamos botar ele de lado aí, porque força aí, com ele já tá em outro patamar. E é natural, né? Quer dizer, a gente acha que é natural, né? Vamos ver se o antidoping aí vai chegar aí, vai pegar alguma trembolona, qualquer coisa do tipo aí nele. Mas acho que não. Pega nada, o homem é forte por natureza. É a força que segurava o Leite na Série A. Enfim, o Baschirotto eu acho que foi uma das melhores contratações, inclusive, da Cremonese, né? Mas o David Nicola, ele já conseguiu, se a gente for pensar nos principais times que vão lutar contra o rebaixamento, ele já botou 5 pontos de vantagem sobre o Pisa, 5 sobre o Lecce, 6 sobre o Sassuolo, 5 sobre o Verona. Então ele já tem aí uma gordura já interessante se a gente pensar em 2 rodadas, né? Porque 5 pontos, quando a gente vai olhar lá na frente, a diferença que isso pensando que esses times que brigam contra o rebaixamento, eles têm muita dificuldade de ter um aproveitamento mais baixo, e isso aí já é uma gordura bastante interessante. Acho que assim, o Vardy, acho que ele não vai jogar tanto, até porque, enfim, né, o Vardy tem quase 40 anos. E ele tem concorrência, né? Tem o Sanabria, tem até o De Luca, que eu acho que ia até sair, mas eu acho que ele foi um pouco premiado aí pelo gol de pênalti que ele fez no jogo contra o Sassuolo, né? Um pênalti imbecil, né? Que para quem está vendo a gente aqui agora pela Sportnet, que o Fadera cometeu num personagem que a gente já falou aqui, né? Que é o bisneto do Mussolini, né? O Floriano Mussolini, que ele, inclusive, ele usava, né? Quando ele era da base da Lazio, ele usava Floriani M na camisa. Ele foi para a Juve Stabia, passou a usar F Mussolini. E agora ele usa apenas Romano na camisa, né? Então está tentando aí se livrar das polêmicas pelo sobrenome. Não sei se isso vai bastar, não. Mas enfim. Foi a estreia dele na Série A, né? Estreou ali com o pênalti sofrido e acabou sendo decisivo, né? Mas enfim, eu acho que o Zerbin, para mim, me surpreendeu muito. Acho que provavelmente surpreendeu muito mais ao Caio, que fez 2 bons jogos pela Série A. E foi um dos nomes mais importantes dessa vitória aí contra o Sassuolo também. E, enfim, outro nome que chega, acho que tem uma boa possibilidade de ser uma das revelações da temporada, é o Malik Faye, né, que é o zagueiro revelado na base do Barcelona, que também foi contratado no último dia da janela. Pode fazer uma dupla ali com o Baschirotto, né? Na verdade, a Cremonese joga com 3 na defesa, né? Mas enfim, integrar esse trio aí.
Enfim, é um time que, pelo fato de já ter largado bem, pode já muito bem fazer com que as nossas previsões, que não eram infundadas, caiam por terra, né? E aí acho que o Lecce é o time que está mais ressabiado com esse bom início de temporada da Cremonese, porque o Lecce já teve muita dificuldade de fazer gol na última temporada, perdeu o Kristovic, agora tem o Stulic também que chega para o lugar, e enfim, é um cara que também tem que se adaptar, um cara de estilo parecido, né, mais físico que nem o Kristovic. O Camarda jogou bem mal nessas duas primeiras rodadas da Série A, e enfim, o cara é muito novo, né, mas jogar mal assim pode pesar, principalmente psicologicamente, pensando que é um dos principais talentos italianos que se imagina que vai estar na seleção em pouco tempo, né? Então, ter começado tão mal assim na Série A pelo Lecce é algo complicado. E o Pisa não, né? Eu acho que o Pisa meio que já está... Não estava esperando, obviamente, que a Cremonese somasse esses 6 pontos, mas acho que já estava abaixo mesmo. E, enfim, a gente pode ver a Cremonese surpreender nessa temporada. E, infelizmente, né, para a Cremonese, não conseguiram contratar o Colpani, né? Era um dos nomes que estava na lista da Cremonese, mas o Monza acabou segurando, né? Assim como outros nomes fortes para a disputa da Série B, como o Pessina. E falando sobre o Vardy especificamente, a pessoa que está vendo aí pode não ter entendido na primeira vez, a gente está com isso na tela de novo, né? A apresentação dele relacionada a violino ali. Tem um trocadilho muito legal que fizeram com Stradivari, com Stradivardi. O Stradivari era um luthier, né? Era um músico e um cara que fazia instrumentos na Itália, e até hoje os violinos mais famosos, são tidos aí como os melhores do mundo, são do Stradivari. Ele era de Cremona, e aí dá pra fazer esse trocadilho aí, né, de Stradivari com Stradivardi. E não só isso, o dono da Cremonese é responsável pelo museu também, né? Então, assim, o cara aproveitou para promover o próprio produto também, né? Quem toma conta do museu é o dono do time. Então o cara já fez ali um pacotão para anunciar reforço, ficou legal a apresentação e ele ainda tá promovendo o próprio museu. Parabéns aí. Como é o nome do dono da Cremonese, Nelson, que fez esse pacotão aí? Giovanni Arvedi, é um empresário do setor siderúrgico. Ô louco, o cara é dono de futebol, dono de museu de música e empresário siderúrgico. Deve ser bom demais ser rico para poder brincar com tudo isso aí. Caio Bittencourt, vamos falar sobre o Sassuolo, porque o Sassuolo a gente já viu aí, né, durante o programa, foi uma das vítimas da Cremonese. É um time que tem um elenco legal, mas, como a gente antecipou aqui em outra parte do programa, quando a gente viu a tabela, é uma equipe que é a única equipe que até agora não pontuou. O Sassuolo recebeu alguns reforços importantes, interessantes, entre eles o Matic. Eu queria que você falasse especificamente sobre o Matic, mas acho que também no encaixe dele, nesse time do Sassuolo, e não só na questão tática, mas na questão da experiência, porque a gente viu o Sassuolo cometendo erros importantes, erros bobos nos 2 primeiros jogos. Uma expulsão do Koné, por exemplo, no primeiro jogo, completamente evitável, um carrinho no meio campo sem a menor necessidade. E no jogo contra a Cremonese a gente viu o Fadera falhando feio, né? Ali no finalzinho do jogo, entregando a vitória de bandeja para a Cremonese. Então, assim, você acredita que ele vai ter esse impacto, não só tático, mas também nessa questão, né? Um time que acabou de subir da Série B, talvez esteja pilhado demais, talvez esteja nervoso, talvez não esteja com o emocional preparado. O Matite chega também por isso? Pode ser um caminho, pode ser interessante justamente por isso e claro, tem um pouco de adaptação, isso se sentiu também no jogo diante da Cremonese, mas efetivamente o que o Matite pode agregar daqui para frente talvez seja até maior com relação a 2 coisas. Uma é o fator experiência, que o Sassuolo sempre costuma apostar nos jovens e tudo mais, e isso pode ser um bom sinal, sendo ele e o Berardi os senadores do vestiário. E o segundo fator, que é fundamental, que é a tentativa de estancar a sangria que aconteceu nas últimas edições de Série A do Sassuolo, que sempre que parecia que a bola ia no meio campo ou ia em alguma coisa, o negócio parece que assim a chance de gol do adversário era muito maior.
era pouco combativo, especialmente nessas disputas de meio campo, e pouco combativo com relação até a cometer erros individuais nesse quesito. Então, esse tipo de coisa pode ajudar bastante e pode ser um caminho até pensando para o Sassuolo ficar. Agora, efetivamente, é importante a gente ter em conta, até da própria Cremonese, que, de certa forma, ela fez um confronto direto com o Sassuolo. Ela tem 6 pontos por esse confronto direto e é importante. Porque, por exemplo, o Pisa, para falar da turma que subiu, não é nada mal um começo se você levar em conta que tirou o ponto da Atalanta em Bérgamo e vendeu caro a derrota para Roma em casa. Pode ser um bom caminho para uma equipe em construção. Pode ser uma ideia também. Talvez, nesse primeiro momento, pode ser um pouco mais complicado para equipes que perderam pontos, mas assim diretos, com alguns confrontos diretos. Talvez dessa turma aqui de baixo, quem pensa um pouquinho mais aqui e ali seja, por exemplo, o Verona, o Lecce mesmo, por não ter ganho do Genoa, mas ainda assim acabou que a distribuição da tabela quase para todo mundo ficou entre pega um dos tops, pega um confronto direto. Ficou até assim meio elas por elas nesse quesito. Então, assim, é algo que a gente vai ter que ver com o desenvolver do campeonato, porque era ancora calcio d'agosto. Nelson, fala um pouquinho sobre o Matić também e se ele é o suficiente. Cara, que ternaço, hein, que ele se apresentou ali com o Sassuolo na estica. Mas queria que você falasse sobre ele no campo, né? Não de terno. Porque tem essa palhaçada que o pessoal fica falando assim, joga de terno, né? Joga de terno. Ele não joga de terno, mas era uma beleza de terno. Não quer dizer nada. O cara pode jogar de terno e assim, ser terno de madeira. Terno e algodão no nariz, né? Isso. Assim, eu acho que o Sassuolo tá com o meio campo muito recheado, né? Eu acho que o Matić é uma, vou dizer, cereja no bolo, porque eu acho que a gente tem que ver o que é que o Grosso vai querer fazer, né? Porque chegou de última hora, chegou o Matić, chegou o Vranckx, ex-Milan, né? Já tem o Thorstvedt, que é um cara de uma função diferente, né? Mas tem o Koné também, que é um cara mais defensivo, que já chegou fazendo besteira. Tem o Boloca, que era um cara já consolidado, né? Tá lá, já participou da campanha do rebaixamento, também participou da campanha do acesso. Então, enfim, é um meio campo que tem muitos nomes, né? Aqui tem só alguns, tem outros, né? Então, eu acho que tem muito material humano, né? Ali no Sassuolo. Então, se a gente for pensar, conseguiu segurar o Lorienté, que eu acho que era o mais difícil. Assim, o Berardi, segurar o Berardi acaba até sendo fácil, né? Porque até quando o Berardi era mais cobiçado no mercado, o Sassuolo segurou. Agora que o Berardi está mais embaixo, né? Vem de uma lesão séria, já está com mais idade, conseguiu renovar com o Berardi até 2029, segurou o Lorienté, conseguiu manter o Pinamonti. Pô, isso aí é um ataque de time de meio de tabela para cima, né? Se a gente for pensar ali. Um ataque titular de meio de tabela para cima na Série A. E contratou o Khedira, né? Que, enfim, é um cara meio grosso, né? Um cara um pouco desprovido de técnica, mas que faz seus gols. Eu acho que é um jogador que pode ser importante ali, se a gente pensar em descanso de outros jogadores. Tem o próprio Fadera, que fez bobagem, mas é um cara que mostrou bons momentos no Como. Então, acho que é um elenco que, se não fosse o Como tá num projeto mais ambicioso, o Bolonha ter se consolidado ali como uma força de brigar com os grandes, é um elenco para ficar ali, 11ª, 12ª posição, se der tudo certo. Então, acho que o Matić chega pensando mais em não em uma briga contra o rebaixamento, mas em ser um cara para dar uma solidez para, tipo, não vamos correr riscos dessa vez. A gente já sofreu um rebaixamento que não tinha... muito inesperado, e dessa vez a gente não quer passar pela mesma situação. Acho que essas duas derrotas iniciais aí, acho que contra o Napoli era uma derrota esperada, que acho que não estava dentro dos planos do Sassuolo necessariamente conseguir pontos do Napoli, porque o Napoli é um dos times grandes que o Sassuolo não consegue tirar pontos.
Tira da Inter, tira do Milan, tira da Juventus também não tira não, mas tira da Roma de vez em quando, mas principalmente Inter e Milan, né? Mas o Napoli não. Acho que a derrota para a Cremonese é que acaba pesando um pouco, mas que é uma derrota muito incidental, né? Porque o Sassuolo começou mal no jogo, tomou 2 gols, conseguiu buscar o empate, e aí o Fadera fez a bobagem nos acréscimos, jogando fora o esforço do time. Mas eu acho que das próximas rodadas o rendimento deve melhorar bastante, e o Sassuolo não deve ficar nessa posição aí, não. Você falou do Khedira, que chegou, né? Você falou que ele é meio grosso, então tá tudo bem, né? Porque o treinador é o Fábio Grosso, então vai dar certinho aí. Acho que ele foi pro lugar certo. Brincadeiras à parte, piadinhas infames à parte. A gente tem um tempinho agora no final. Vou jogar uma bola quente pra vocês, uma batata quente, que a gente não combinou isso, mas eu sei que vocês são preparados, é só por isso que eu faço isso. Como a gente tem esse tempinho, se vocês quiserem falar sobre alguma chegada no último dia de janela aí que a gente não abordou, vou deixar vocês terem 2 minutinhos aí cada para falar sobre o que vocês destacariam desse final de janela. Pode ser chegada e saída, né? Mas se for chegada, acho que é a mais importante pra gente, porque a gente vai ver durante essa temporada da Série A. Pode começar com você, cara. Olha, assim, eu vou dizer uma janela de últimos dias que eu achei positiva e outra negativa. A negativa, vamos começar pelo pior, pelo Milan. Porque o Milan, de certa forma, ele criou um caos desnecessário na gestão por um novo centroavante. É claro que no fim das contas acabou trazendo o Nkunku, que foi um bom reforço. Eu acho que tem como lapidar bem e encaixar no time do Massimiliano Allegri, mas efetivamente ainda vai ter que ver como é que vai encaixar com o esquema e tudo mais. Mas a gestão da história Giménez e Dovbyk saiu muito errada para o Milan e para a Roma, mais para o Milan principalmente, porque eles acabaram de trazer o Giménez em janeiro, aí a mesma gestão está querendo dar linha nele agora em agosto, isso, com o Giménez tendo apresentado o resultado, e aí tem umas apostas interessantes aqui e ali, vale até a gente dizer ao longo da temporada. E de positivo, especialmente a Juventus, porque a gente falava nos últimos dias que a Juventus era quem fazia uma ideia quase que o pessoal da turma lá de baixo faz, esperar os últimos dias de mercado, ver o que sai de bom. E não é que a Juventus saiu coisa bastante boa, porque você traz um Zegrova, que é um dos melhores dribladores do campeonato francês, e isso tende a ser bem interessante, porque é um estilo de característica que a Juventus tem com o Yildiz, mas de repente você ter mais alguém para essa função pode ser interessante, pode ser útil para o lado direito, e o Openda, que é bem adaptável ao contexto de centroavante. Ele pode fazer centroavante, ele pode fazer segundo atacante. Então, assim, para uma ideia de ataque da Juventus pode ser construída melhor, especialmente em conta que agora a ideia de defesa já parece um pouco melhor. Claro que, assim, a ideia de defesa para a Juventus, assim, você pode resumir em 6 letras. Bremer, na prática. Porque, assim, já desde a temporada passada, nos jogos que ele está em campo, a Juventus não toma gol. Será coincidência? Eu acho que não. Então, acho que desses de positivo... Definitivamente. Desses de positivo, eu acho que dá para dizer até que com essas contratações, você pode pensar na Juventus entrando no pelotão que a gente dizia para o Napoli e para a dupla de Milão. Gostei do otimismo. Você falou aí que não gostou do final da janela do Milan. Pô, eu achei que você ia falar que é porque o time contratou o Rabiot, você ainda omitiu isso, ou seja, foi pior do que a gente pensava, né? Chegar o senhor Adrien Rabiot lá. Não, nesse caso eu não falo mal do Rabiot, porque assim, efetivamente você tem birra com o Rabiot, isso já é público, todas as janelas e portas de Toronto sabem, as do Rio, as de Katmandu, beleza. Mas acho que assim, como eu não tenho, eu posso falar que acho que pode ser útil e etc, com um dos poucos caras que sabem utilizar ele de forma decente, que é o Allegri.
Então, E nisso você tem razão, mas sou contra o atleta Rabiot. Nelson Oliveira, seu destaque final também desse finalzinho de janela, por favor. Eu vou. O Caio falou de 2 times, eu vou falar de dois jogadores italianos, né? A gente pode falar do. Um que eu acho que pode dar certo e outro que eu acho que vai dar errado. Assim, eu acho que o Zaniolo na Udinese, a Udinese não vai recuperar o Zaniolo, assim como não recuperou o Alexis Sanches. Acho que é uma aposta bem arriscada dar essa camisa 10 para ele. Enfim, a Udinese é um time muito coletivo, mostrou isso no jogo contra a Inter. E o Zaniolo é um cara meio desagregador, acho que não contribui muito com o coletivo. E acho que pode ser um tiro aí no escuro, né? Se a gente pensar, inclusive, nas últimas colaborações do Zaniolo, né? Pequeníssimas colaborações na Atalanta e na Fiorentina, onde, na verdade, ele se destacou mais por agredir atletas da base da Roma, num jogo de futebol de base, né? Então, acho que isso diz muito. E sobre o Belotti, que acho que no Cagliari ele pode recuperar um pouquinho da carreira dele. Tem uma concorrência boa, vai ter o Sebastiano Esposito, vai ter o Kliksoi ali também, mas eu acho que ele pode agregar ali no futebol do Cagliari e ajudar o time da Sardenha a ter um fim de temporada com um pouco de tranquilidade. Boa, até porque perdeu o Piccoli, né? Acho que a chegada do Belotti realmente é importante. Você falando do Zaniolo aí, que agrediu a galera da base da Roma, né? Urinou, inclusive, em pessoas, né? Que ser humano é o Zaniolo? O que passou pela cabeça do Zaniolo ao agredir a galera da base e urinar em pessoas? Vamos ver se na Udinese ele para com esses hábitos aí pouco ortodoxos. Eu espero que sim, pelo bem de todo mundo. Pelo bem da civilização, né? Vamos ter um pouquinho de urbanidade. Mas é assim que a gente chega ao final dessa edição, né? Falando sobre jogadores urinando em outros, eu tenho certeza que nossa edição foi muito melhor do que isso. A Série A é muito melhor do que isso e o Zaniolo, espero eu que esteja sozinho nesse hábito aí. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu, nos assistiu em mais uma essa edição. A gente volta daqui a 2 semanas para falar um pouquinho sobre a seleção italiana, né? Que vai ser data FIFA agora, mas bastante sobre a Série A. A Série A vai ter engrenado de novo já quando a gente voltar. Beleza? Arrivederci e tchau.